E aí, você mora em Pouso Alegre, mas nasceu onde? Se for fazer uma pesquisa, o Iratan Andrade, 70, 75 no mínimo dos moradores de Pouso Alegre são pessoas de fora. Sim, não é verdade? sim. É muita gente que vem pra cá, de todos os cantos do país. Ou vem pra estudar, ou vem pra trabalhar, ou vem porque já aposentou, né? Tem uma região aqui de Pouso Alegre, ali na região de São Carlos, mesmo tem bastante pessoas aposentadas que vêm pra cá. Pois é, e com isso tudo, a cidade é uma que mais se destacam na questão da expansão, do crescimento, de forma geral. Cresce o número de moradores, cresce o número de bairros, cresce o número de moradias, cresce a expansão urbana e imobiliária. É sobre isso que a Nayara fala a respeito do assunto tratado no podcast da semana passada. Pouso Alegre se destaca em crescimento populacional, em expansão imobiliária e também de infraestrutura aqui no sul de Minas. É a cidade que tem o maior crescimento em percentual da população entre as maiores cidades da região nos últimos 10 anos. E um estudo da Unifei apontou que Pouso Alegre vai ser o primeiro município do sul de Minas a atingir 280 mil habitantes até 2039. Esses assuntos fizeram parte do podcast MandoCast, onde o secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Renato Garcia, abordou a expansão que o município teve ao longo dos últimos anos e como que isso tem refletido no dia a dia de quem mora ou utiliza a cidade. Pouso Alegre hoje é a segunda maior cidade do sul de Minas em população. Tá? A gente fica atrás de Poços de Caldas, salvo engano, por quase 8 mil habitantes. Mas nós somos referência e primeiro lugar em diversas outras modalidades, não só em população, mas em crescimento, em volume de arrecadação, em orçamento. Então, tudo isso, Pouso Alegre é a primeira cidade. Nosso orçamento de Pouso Alegre hoje passa de R$ 1 bilhão. Então, nós estamos na casa de 1 bilhão e 100 já de orçamento municipal. Nós temos aí hoje nosso parque de obras com mais de 80 obras em todos os setores, seja ele educação, saúde, Secretaria de Obras e Infraestrutura, esportes e etc. Então, nós temos Pouso Alegre hoje, de fato, é um canteiro de obras. O empresário do setor imobiliário, Gabriel Fonseca, fala do desenvolvimento que o município teve na última década, principalmente nesse setor. Pouso Alegre é uma cidade que geograficamente é estratégico a posição de Pouso Alegre, né? Então a gente hoje tem, como o Renato acabou de citar, uma responsabilidade muito grande em relação ao crescimento populacional e à infraestrutura que acompanha tudo isso, né? Hoje tem cidades vizinhas que dependem de Pouso Alegre, né? Tanto no setor imobiliário como na construção civil, e acaba que Pouso Alegre se destaca entre as outras cidades aqui da região exatamente por esse motivo, né? Por ter uma localização estratégica para quem mora em São Paulo e hoje, com a pandemia, como você disse, pode trabalhar de home office. Pouso Alegre tem segurança, Pouso Alegre tem uma infraestrutura adequada para comportar essas pessoas e a tranquilidade do sul de Minas Gerais, né? Culinária, enfim. Então, tudo isso atrai muita gente para Pouso Alegre. A busca por condomínios aqui em Pouso Alegre tem sido impulsionada nos últimos anos. É por isso que esse tipo de obra e também os loteamentos têm representado um grande percentual das liberações feitas pela Prefeitura entre 2022 e 2023. Esse pessoal que vem de fora, ele tem a cultura de morar em condomínio fechado. Então, a gente percebe o crescimento de condomínios fechados dentro de Pouso Alegre. Loteamentos, isso aumentou bastante. A área de expansão urbana de Pouso Alegre aumentou bastante. Isso proporcionou um aumento também na quantidade de loteamentos. E a gente percebe que muitas pessoas querem comprar para morar, mas também tem muitas pessoas que investem em Pouso Alegre, justamente por saber que haverá um retorno, né? Hoje existe uma demanda muito alta, como eu disse, para condomínios de casas. É um setor que a gente vê crescendo diariamente. E também na questão vertical, né? Condomínios verticais de apartamentos. Hoje existem empresas em Pouso Alegre, tanto para alto padrão quanto para popular, que, por exemplo, em 2022, uma única empresa em Pouso Alegre entregou quase 500 unidades aí de moradia, e só em 2022. Então você vê que é um número bem expressivo,
muitas pessoas procurando investir e morar em Pouso Alegre, né? Nós temos, das aprovações que são feitas no município de Pouso Alegre, 5% correspondem aos condomínios horizontais, perdão, e 15% aos verticais. Então, nós temos 20% das aprovações feitas no município em condomínios hoje no município de Pouso Alegre. É bem representativo. 1/5 de tudo que é aprovado é condomínio vertical ou horizontal. O crescimento de Pouso Alegre faz o município atingir 330 bairros, em média, sendo que 50 deles são em situação irregular. Ao mesmo tempo que o município cresce em área territorial e em população e economia, também cresce no setor industrial. 2 multinacionais já iniciaram as obras neste ano aqui em Pouso Alegre e outras 7 empresas anunciaram a expansão, que deve gerar mais de 2.000 empregos entre 2023 e 2026. Agora, para acompanhar essa tendência de crescimento da população, o município tem buscado ampliar vários setores. Esse crescimento ele precisa ser sólido, né? Ser fundamentado em infraestrutura. Como nós comentamos também, a gente precisa não só a geração de emprego e renda, né? É muito bem-vinda, necessária e bem-vinda, mas para isso a gente precisa ter infraestrutura, né? Tal como escolas, né? Vias de acesso, né? Para garantir a mobilidade, temos que ter hospitais, né? Nós temos que ter postos de atendimento básicos de saúde, de segurança. Então, tudo isso faz parte de um processo de crescimento ordenado, né? E que a gente tem um foco, um olhar muito cuidadoso para isso. Porque todas as cidades no passado, cidades mais antigas, né, que é o caso de Pouso Alegre, né, com mais de 100 anos, as cidades antigamente não eram projetadas. Então, nós temos no centro ainda ruas estreitas, que não suportam, né, muito fluxo de veículos, e com a tendência de crescimento acelerado, né, como é o caso de Pouso Alegre, a gente precisa fazer adaptações. Então, os bairros que são adjacentes, eles todos já são pensados, as ruas, né, já são determinadas largura mínima no plano diretor, que a gente tem um estudo viário. Então, tudo isso é pensado para que haja um crescimento ordenado e a gente mantenha e garanta uma mobilidade ao longo do passar dos anos. E quando a gente fala de investimento, você comentou uma coisa, Gabriel, das pessoas buscarem muito Pouso Alegre para investir. Você percebe mais isso, então, do que, por exemplo, as pessoas que vêm para morar aqui em Pouso Alegre hoje? Na verdade, Nayara, hoje existe cidades vizinhas que atuam de forma mais expansiva no agronegócio. E esses investidores, eles acabam que têm interesse em fazer investimento em Pouso Alegre, justamente pela infraestrutura que Pouso Alegre oferece, em questão também de mobilidade urbana e até acesso à rodovia Fernão Dias. Isso aí acaba movimentando bastante o mercado de locação e também de compra e venda. A pergunta que você me fez é bem difícil de ser respondida. Se existe mais pessoas hoje buscando morar em Pouso Alegre ou investir em Pouso Alegre. Eu acho que morar em Pouso Alegre, tanto comprando quanto alugando, e pessoas querendo investir em Pouso Alegre para alimentar esse mercado aí de locação de Pouso Alegre, que é bem fomentado. Existe bastante